Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus parentes. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus parentes estão lá fora à tua procura. Ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Baixa aí, que está muito alto esse microfone aí. Sentar, você que está aqui na nossa igreja, paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Marcos 3, 20 a 35. Bora tentar entender o que está escrito aqui nesse evangelho. Naquele tempo é hoje e agora, na hora que é anunciada, na hora que é proclamada, a palavra de Deus acontece. Faz 10 anos que eu digo isso aqui, né? No coração que acredita, não acreditar, não acontece nada. Jesus voltou para casa com seus discípulos. A casa dele não tinha casa. A casa dele é a casa de Pedro. Morava com Pedro em Cafarnaum. Ele não tinha casa. E de novo se reuniu tanta gente. Onde Nosso Senhor está, tem gente ao redor dele. Que tanto movimento é esse na rua? Será que é isso que eu estou pensando? Lasca. Então se reuniu. Corte aí esse negócio de lasca aí. De novo se reuniu tanta gente com Nosso Senhor. Eles queriam ser curados. Eles queriam que o Nosso Senhor tirasse o cão. Que eles nem sequer podiam comer, está escrito aqui. Nosso Senhor não tinha nem ocasião para comer, nem um cremezinho de galinha. Está aqui, né? Porque não deixavam ele.
E quando entenderam isso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Está escrito aqui, parente de Jesus, porque Jesus não tinha irmão, nem tem. Ele tinha e ele tem parente. E o que é que diziam os parentes dele? Que ele estava doido. Diziam que Nosso Senhor estava doido. Por isso, quando diz que eu estou doido, tanto faz. Eu acho é bom, pode ser. Com o Nosso Senhor disseram igual. Então, ele volta para a casa de Pedro. Ele está com os discípulos. De novo, tanta gente se reúne em torno dele para ser curado, que ele nem conseguia jantar. E quando os parentes dele entenderam que ele estava na casa de Pedro, foram lá dizendo que ele tinha ficado doido. Por quê? Porque ele estava curando, ele estava anunciando o reino. Os doutores da lei, fariseus que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Satanás. Diga isso não, viu? Porque se você disser, você está excomungado. Diga não. Diziam que ele estava possuído por Beelzebu e pelo príncipe dos demônios, que era por Satanás que ele tirava Satanás. Como é que alguém tira Satanás pelo poder de Satanás? Aí Jesus então o chamou e disse o seguinte, o que eu estou dizendo agora. E agora Satanás tira Satanás, Vocês estão dizendo que a autoridade que eu tenho é de Satanás. Se a autoridade que eu tenho é de Satanás, e eu estou tirando Satanás com essa autoridade dele, não tem nem sentido. De que jeito Satanás tira Satanás? De que jeito Beelzebu tira Beelzebu? De que jeito o príncipe dos demônios tira o príncipe dos demônios? De que jeito? Então não é, a autoridade que ele tem não é de Satanás. A autoridade que ele tem é de Deus, porque ele é Deus. E ele está tirando Satanás, porque ele é Deus e tem a autoridade de Deus. Quem disser que Nosso Senhor tem a autoridade de Satanás, está no inferno. É o que ele está dizendo aqui, e vai dizer. Se um reino se divide contra si, esse reino não se manterá. Se na nossa casa, uma casa dividida, essa casa não se mantém. E tantas casas nossas aqui estão divididas, né? Um contra o outro. Ele está dizendo que essa casa, ela não fica de pé. É Nosso Senhor que está dizendo. Se um reino se divide contra si, ele não poderá manter-se. Se uma casa se divide contra si, não poderá manter-se. Se Satanás se levanta contra Satanás, se divide, ele será destruído. Então, não é pelo poder de Satanás. Jesus tira Satanás porque ele é Deus. Que fique claro. Assim, se Satanás se levanta contra si, ele será destruído. E ele continua, ninguém pode entrar na casa de alguém que é forte, se antes não amarrar esse, se não dominar esse, senão não entra. Esse forte é o Satanás. Se ele tem autoridade contra Satanás, ele domina sobre Satanás, amarra Satanás e Jesus destrói Satanás. E não é destruído por Satanás. E a autoridade que ele tem não é de Satanás. Só quando amarrar o homem forte poderá saquear a casa, senão não consegue. E vai dizer uma coisa agora bem séria, viu? Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado, todos os pecados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Nunca é nunca.
Nunca é nunca. E qual é esse pecado contra o Espírito Santo? É dizer que em Jesus tem um Satanás. É quando alguém não quer, é quando alguém não pede perdão e não quer ser perdoado. Está blasfemando contra o Espírito Santo. E eu já escutei isso aqui, gente dizer assim, Padre, eu já pequei tanto que não tem perdão para mim não. Isso que você está dizendo aí é o pecado contra o Espírito Santo. Porque todo pecado tem perdão. Se você pedir perdão, tem perdão. Se você não pedir, não tem. Todo pecado, tudo será perdoado aos homens e mulheres. Tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. É nosso Senhor que está dizendo. Pecado contra o Espírito Santo é dizer que aquele que age em Jesus é o Satanás. Ou alguém que disser, não, o que eu fiz é tão errado que não tem perdão. Está pecando contra o Espírito Santo. Jesus disse isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito mau. Não é o espírito mau que está em Jesus, é o Espírito de Deus, porque ele é Deus. Ainda bem que eu estou calmo hoje. Nisso chegaram Maria, sua mãe e seus parentes. Quando ele estava dizendo isso lá, né? Chegou Maria. Ficar do lado de fora, não entraram na casa. Mandaram chamar Jesus. Jesus nunca chama Maria de mãe no Evangelho, nunca. Ela que chama ele de filho, mas ele não chama ela de mãe. Por quê? Porque para ele ela é figura da igreja. Então chegam Maria, sua mãe e seus parentes, ficar do lado de fora, mandaram chamar Jesus. Tinham a multidão sentada ao redor de Jesus. Aí disseram para ele, ei, tua mãe e teus parentes, primos, estão lá fora te procurando. Então aí, tu não vai não lá falar com eles? Jesus não foi não. Ele disse o seguinte, ó. Quem é minha mãe? Quem são meus parentes, primos, irmãos? Aí olhou para aqueles que estavam lá e disse, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é mãe de Jesus, irmão de Jesus. Não é o fato dele ter nascido de Nossa Senhora, é fazer a vontade de Deus. Então faça. Quer ser parente de Nosso Senhor? Quero. Faça a vontade de Deus. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus. Se não fizer, não é. Dizer o quê? Ficou entendido ou não? Aí tem a leitura inicial, que é do Gênesis. Tem que ler o Gênesis. Aqui é Gênesis 3. Deus criou tudo que existe, deu para Adão e Eva. E diz, toda a criação é de vocês. Faça aí o que vocês quiserem. Agora tem uma árvore no centro da criação. Dessa árvore aí, vocês não pode comer o fruto da árvore. Essa aqui, pronto. Tudo é de vocês, essa árvore aí não é. Aí veio o Satanás, falou com a mulher, com Eva, e disse, Deus disse que vocês não poderiam comer, de todas as árvores. Não, Deus não tinha dito isso não, só tinha dito que era aquela ali. Aí
começou a conversar com a mulher e a mulher caiu. Pegou aquilo que Deus disse que não era para ter, né, pegado. E a mulher comeu do fruto e deu a Adão e ele comeu. Aí vem essa história daqui. 3, 9 a 15. Depois que os dois comeram do fruto que Deus disse que não era para comer, eles viram que estavam nus e tiveram vergonha. Por que não tiveram vergonha antes? Não estavam nus? O pecado faz a gente ter vergonha. Preste atenção. Eles estavam nus antes do pecado e nem notavam, na inocência. Quando desobedeceram, comeram da árvore que Deus disse que não era para comer, eles notavam que estavam nus, tiveram vergonha, foram se esconder de Deus. Além de ter vergonha, tiveram medo. O pecado faz a gente sentir vergonha e sentir medo, porque pecou. Deus foi até Adão dizendo: cadê, onde é que tu está? Onde é que tu estás? Cadê tu? Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Ele estava nu antes. Então não é o fato de estar nu, é porque pecou, porque ele pecou. E Deus lhe disse: e quem te disse que tu estava nu? Todo pecado faz a gente se sentir nu diante de Deus. Pode estar vestido, está nu. Pecou, está nu diante de Deus. Quem te disse que tu estava nu? Então tu comeste do fruto que eu disse que não era, não foi? Foi. Então é o teu pecado. Então comer da árvore de cujo fruto eu disse que não era para comer. O que foi que Adão disse nessa hora? O que você faz muitas vezes, quando cai, quando peca. Primeiro, se sente nu, tem vergonha. Ele acusou a mulher, ele não assume o pecado dele, ele acusa a mulher. Eu escuto aqui nas confissões. A pessoa vem confessar, em vez de contar o pecado dela, não, minha mulher fez. Eu quero saber de sua mulher, não, conta o seu pecado. Quando é a mulher, não, porque meu marido, eu não quero saber de seu marido, conta o seu pecado. Coloca a culpa no outro, a culpa é sua. Fale do seu pecado, não fale do pecado do outro, não. Se ele quiser, ele vem falar dele. Todo pecado faz a gente sentir nu diante de Deus, ter vergonha. E a gente acusa os outros. Eu escuto aqui. Escutei hoje não, viu? Fique tranquilo. Mas escuta aqui. Adão disse: não, fui eu não, foi Eva que me deu do fruto. Eva o quê? Tu não comeu? Foi, então tu pecou, pronto. Aí disse a Eva, Nosso Senhor: e tu, que foi o que tu fizeste? Igualzinho ela disse: fui eu não, foi o Satanás, foi a serpente foi tu que comeu. Um coloca, um acusa o outro. Em geral é isso que acontece. Tem confusão na igreja? Não tem não, né? Quando tem confusão, um fica dizendo que foi o outro. Não é assim não. Um disse que foi o outro. Fui eu não, foi o outro. Foi bem. Aí o Senhor chegou até a serpente e disse: serpente aqui é o Satanás. Porque tu fizesse isso, serás maldita entre todos os animais domésticos. Satanás foi amaldiçoado nesse texto aqui. Ele está amaldiçoado, ele está no inferno, ele não sai de lá. E ele quer levar nós para lá. E quem não pede perdão dos pecados, vai para lá.
porque fizeste isso, serás maldita entre todos, a serpente, os animais domésticos e todos os animais selvagens. Está no inferno. E conclui assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Descendência da mulher é Jesus e nós. Mulher aqui já é Maria. Então, existe essa inimizade entre a serpente, Satanás e nós. Ele vai ferir o nosso calcanhar, ele vai nos tentar. Satanás vai nos tentar toda hora. Você tem um calcanharzinho aí que ele conhece. Todos têm, só Nossa Senhora que não tem. Ela nasceu sem esse calcanhar aí, que é a nossa fraqueza. Todos têm um calcanharzinho ali, uma fraqueza. Tudinho tem. Só Nosso Senhor e Nossa Senhora que não tem. Então, preste atenção o seu calcanharzinho aí, viu? Ele vai ferir, ele vai morder, é aí, a tua fraqueza, é aí, esse negócio aí que tu tem. Ele vai te tentar, é aí, não é outra coisa não. Satanás é sujo. Ele já está condenado. E ele quer nos condenar. Se você cair, se você pecar, em primeiro lugar, não peque. Não peque. Se acontecer, caia em si, reconheça que errou e venha confessar. Senão o teu destino vai ser igual ao de Satanás. E a segunda leitura da carta aos Coríntios, Paulo fala assim, sustentados pelo mesmo espírito de fé. O espírito que nós temos é de fé, de acreditar em Deus, em Nosso Senhor, que a gente não acredita. Segundo o que está escrito, eu creio, por isso falei, a gente fala quando crê, e crer aqui é seguir a lei de Deus, seguir os 10 mandamentos do Nosso Senhor e os 5 da igreja. Não adianta dizer que crê e não segue, não. Nós também cremos e por isso falamos. E o que é que ele fala aqui nessa carta? Que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará com Jesus e em Jesus. Mas isso para quem tem fé. E nos colocará ao seu lado. Para quem tem fé, senão não vai. Tudo isso é por causa de vós. E é graça de Deus. Graça e glória de Deus que ele diz aqui, versículo 15. Então a nossa fé é que um dia a gente irá ressuscitar com Jesus e se sentar à direita dele. Para crescer a ação de graça e a glória de Deus. A nossa vocação é a glória de Deus. Aí ele diz, o nosso exterior, ele vai se arruinando. A cada segundo a gente está morrendo. Mas o nosso interior, ele se renova pela graça, por essa glória, pela confissão, adoração, caridade, jejum. O nosso exterior vai se arruinando. O nosso interior vai crescendo na graça e na glória. Se a gente se confessar, adorar o Senhor, vai se renovando cada dia, dia a dia. Ele fala do sofrimento. Todos nós temos sofrimento nessa vida. Tem um calcanharzinho ali que o Satanás, fica ali. Todos nós aí tem. Mas esse sofrimento um dia se acaba, se a gente for fiel a Nosso Senhor. Um dia se acaba o sofrimento.
E esse sofrimento que ele chama de tribulação acarreta para nós uma glória eterna. Então, se a gente sofre por Jesus e com Jesus, a gente alcançará uma glória eterna. Desde que a gente não coloque o nosso olhar, versículo 18, nas coisas visíveis que estão aí. A gente tem que olhar para aquilo que é invisível, olhar para Deus, para a glória e a graça de Deus. Porque o que é visível é passageiro. Deixar passar, porque hoje é um dia de glória, né? Mas o que é invisível é eterno. O nosso olhar tem que estar para aquilo que é invisível, que é Deus. Tem um livro muito bonito que eu li quando era criança, eu acho que vocês conhecem esse livro, chamado O Pequeno Príncipe. Alguém já leu aqui? Ele diz o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. O que é invisível é eterno. Deus é eterno. Esse livro diz o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. O essencial é Deus. Deus é invisível aos nossos olhos. Mas se eu pedir perdão, me converter, procurar a graça e a glória, aquilo que é invisível se torna visível. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.